não porque nós somos merecedores, mas é tudo pela misericórdia dele. Amém? Aleluias. Amados, eu queria convidá-los desde já para a gente estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo de número 24. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, para nós compartilharmos com a igreja. De repente, você que está nos acompanhando aí, pelo Facebook também, dá tempo de você pegar a tua Bíblia também, estarmos lendo juntos. Aleluias. Hoje nós começamos um pouco mais tarde o culto, devido à falta de energia elétrica, mas graças a Deus, o Senhor restabeleceu a tempo. Aleluias. Mateus capítulo de número 24, no versículo de número 37. Aleluias. É uma palavra para esses dias, é uma palavra escatológica, é uma palavra que saiu por intermédio da boca de Cristo, da qual o Senhor ele estava ministrando, um grupo de pessoas, e o Senhor ele diz assim no versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Rendemos graças a Ti, ó Pai, porque é um privilégio, ó Deus, estarmos em Tua presença. Ó Pai, nos colocamos cada dia mais diante do Senhor, porque se nós temos uma necessidade, essa necessidade nossa ela é preenchida à medida que o Teu Espírito vai tomando conta do nosso interior. Porque, ó Deus, nós temos aprendido que quanto mais cheios do Senhor, mais vazios de nós ficamos. Ó Pai, isso para que venha, ó Deus, se cumprir em nós o que está escrito em João, capítulo 3:30, que diz que importa que o Senhor cresça e diminua eu. Ó Pai, que a cada dia mais a Tua presença venha crescer em nossas vidas. Ó Pai, para que nós possamos diminuir, ó Deus, e assim, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, caminhar, ó Deus, na estatura de alguém perfeito na Tua presença. Perfeito não porque nós conseguimos, mas perfeito porque o Teu Espírito age em nós. Ó Pai, então nos ensina todas as coisas, nos ensinas a caminhar, nos ensinas, ó Deus, a falar, nos ensinas, ó Deus, ó Pai, o nosso proceder diante de todas e quaisquer situações. Ó Pai, e no final de tudo, ó Pai, nós rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Amados, essa palavra, ela brotou no meu coração, eu já tinha pensado nessa palavra alguns dias atrás, mas essa palavra ela gerou no meu coração há uma semana, quando eu estava vindo da casa da Yara com eles, eu fui lá buscá-los, como é de prática nossa para vir ao culto, e eu conversando com a Yara dentro do carro, eu citei esse versículo, e eu citei algo que eu queria repetir aqui. Eu falei com ela, Yara, a humanidade tem buscado incessantemente vacina para aumentar, para imunizar a humanidade contra doenças.
mas parece que a humanidade está imunizada contra a palavra de Deus. Nunca houve um tempo tão fácil de se pregar a palavra como nos dias de hoje, pelo menos para o Brasil. Muitos têm dito, mas há perseguição. Não, não temos perseguições. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Nunca se houve tanta facilidade para que as igrejas pudessem anunciar a palavra do Senhor. Podemos anunciar a palavra através dos templos, podemos anunciar a palavra de casa em casa, podemos anunciar a palavra às esquinas da rua, podemos anunciar a palavra através da internet. Há muitas ferramentas. Então, por essas muitas ferramentas, há uma facilidade. Mas, ao mesmo tempo, existe uma barreira, uma dificuldade muito grande. Porque as pessoas têm imunizado o coração contra a palavra de Deus. E eu falei isso a ela, dentro do carro. Eu falei, as pessoas estão se imunizando contra a palavra. As pessoas até concordam com a palavra, mas as pessoas, elas têm se brindado espiritualmente para que não venham se converter. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo uma época de geração de grande conhecimento, mas de pouca conversão. E aí nós entendemos o que Cristo quer dizer, porque Cristo ele está dizendo que é semelhante o tempo de Noé, o povo vivendo como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, vivendo a vida normal, mas vivendo de forma com a mente cauterizada. A mente ela está brindada, muitos conhecem a Deus, mas não estão nem aí para ouvir e cumprir os preceitos do Senhor. Os preceitos de Deus. A apostasia, ela tomou conta durante este período. Pessoas antes cheias do Espírito, cheias da palavra, homens e mulheres obreiros na casa do Senhor, ou membros assíduos na casa do Senhor, se apostatando da fé, deixando a fé, e com a mente cauterizada, começa-se a surgir algumas justificativas para abandono da igreja. Começa-se a assumir dentro da mente, aparecer dentro da mente algumas justificativas para largar aquilo que Deus ministrou outrora sobre as vidas. Muitas pessoas deixando de fazer, porque, na verdade, se justifica por estar olhando para o homem, olhando para os escândalos, que infelizmente existem, mas que para a gente que é conhecedor da palavra não é segredo. Porque está escrito na palavra do Senhor que os escândalos seria um dos sinais do final dos tempos. Mas, ai daquele por qual viesse tais escândalos. Não adianta eu usar a prerrogativa de eu ter abandonado a minha igreja, ter abandonado os meus afazeres, que outrora foi outorgado por Deus, ou até mesmo apostatar da fé e criar justificativas dentro do coração
que de repente para as pessoas são aplausíveis, mas para Deus não. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele conhece a profundidade do nosso ser. Deus, Ele conhece os nossos intentos. Deus, Ele nos olha, nos vê por fora e nos vê por dentro. A ciência do Senhor, ela é inesgotável. O conhecer dEle é extraordinário. Tanto que o salmista, no Salmo de número 139, ele diz que ainda que antes de uma palavra chegar aos lábios, o Senhor já sabe qual é. Esse é o Deus que nós servimos. E aí nós vemos que os acontecimentos do tempo presente são acontecimentos que não é para sepultar a igreja, que não é para sepultar a noiva, que não é para liquidar com a igreja do Senhor, mas sim são acontecimentos que servem para refinar. Como a Bíblia fala que o fogo refina o ouro. Esses acontecimentos atuais, ele está refinando a igreja do Senhor. Ele está separando os que são daqueles que não são. Mas entenda bem o seguinte, é tempo de facilidade de pregação do Evangelho, mas é tempo onde as pessoas não dão importância necessária à palavra de Deus, à devida palavra de Deus. Pessoas preferem andar na religiosidade morta do que andar num compromisso vivo com Deus. E aí nós entendemos uma coisa, que isso tudo é para que venha se cumprir aquilo que está estabelecido na palavra. Porque pode se passar tudo, os céus e a terra pode se passar, mas o que está escrito na palavra de Deus, sequer um tio, um único acento se omitirá. Deus, ele tem as ferramentas dele para cumprimento da tua palavra. E amados, nós começamos a entender que existe uma contagem para a segunda vinda de Cristo. Existe uma contagem para o fim dos tempos e as pessoas não têm atentado nisso. Quando nós estudamos teologia, nós estudamos ali e vemos que o Antigo Testamento, ele é a preparação de Gênesis até Malaquias, é a preparação para a primeira vinda de Cristo. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, nós vimos que de Mateus até Apocalipse é a preparação para a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda do Senhor já se concretizou. Agora nós, como igreja verdadeira, nós não estamos esperando de Deus campanhas para casas, campanhas para carros, para empregos. Nós não estamos esperando que Deus venha suprir as nossas necessidades através de campanhas, nossas de jejum e orações. Mas nós, como igreja do Senhor, nós estamos esperando no Senhor, através dos nossos jejuns e orações, através do nosso compromisso com Deus, a segunda vinda de Cristo. Qualquer intenção do homem fora de esperar a segunda vinda de Cristo são coisas pessoais, são interesses pessoais. Pastor, quando é que esse fim do tempo começa? Esse fim do tempo começa lá no Éden. Esse relógio é acionado a partir do momento em que Adão, por desobediência, ele quebra um pacto, ele quebra uma aliança com Deus. E aquele que não tinha pecado, ele peca contra o Senhor. Aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus,
ele perde isso por conta do pecado. E agora é acionado um relógio. Esse relógio, ele determina que haverá. Já havia o início de tudo. Agora esse relógio determina que haverá o fim. E aí nós começamos a ver que cada dia que passa, cada momento que passa, aquilo que está determinado para se cumprir, se as pessoas que estão sendo usadas para o cumprimento da profecia de Deus, se elas acreditam ou não, é irrelevante, mas tais pessoas têm sido usadas para isso. E nessa semana agora nós vimos mais recente acontecimento, que é o tratado de paz entre Israel e alguns países do mundo árabe. Esse é mais um acontecimento registrado pela palavra do Senhor, da qual ele mostra que o relógio de Deus ele não parou, da qual mostra que o relógio de Deus não anda atrasado, mas que tem mostrado a precisão que há na palavra do Senhor. Abre comigo aí em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha o que a palavra diz. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Atentemos para o versículo 3. Quando disser, haja paz, segurança, aí verá o fim, a destruição. Então isso tem se cumprido, amados. E eu posso afirmar que é iminente a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ela está breve. Ela pode acontecer qualquer momento. A igreja do Senhor não pode caminhar, como diz a palavra em Tessalonicenses, como aqueles que caminham à noite, caminham nas trevas. Por quê, pastor? Porque a igreja do Senhor é a portadora da luz. A igreja do Senhor, ela tem a palavra, e a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés
É a palavra que alumia os caminhos de escuridão. A igreja do Senhor é portadora desta palavra. Por isso que nós temos que andar vigilantes. Nós temos que andar sóbrios para não cairmos nas astutas ciladas do adversário. Amém? Então agora vamos voltar um pouquinho para o texto que nós lemos. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, Jesus ele está dizendo, olha só, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus ele está dizendo, como foi nos dias de Noé, assim também será quando Jesus voltar novamente. E aí nós vamos pesquisar como que foi nos dias de Noé. Jesus ele fala aqui, ele dá duas características do tempo de Noé. A primeira característica do tempo de Noé que Jesus ele ministra aqui é que as pessoas comiam e bebiam. E aí você vai dizer, é lógico, pastor? Nós temos que comer e beber para sobreviver. Sim. Mas esse comer e beber aqui, ele denota um sentido de importância pessoal. Eles comiam e bebiam. Eles tinham interesse somente de suprimento pessoal. Ou seja, eu estou bem. Se eu estou bem, não importa mais. Ou seja, eu estou legal. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu vou acrescentar por minha conta aqui, eu estou vestido, eu tenho um teto sobre a minha casa. Eu não preciso me importar com nada de cunho espiritual. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou forte, eu tenho saúde, eu não preciso me importar com Deus. Esse é o tempo de Noé. Eles estão comendo, estão bebendo, eles só se preocupam com bem-estar pessoal. Para eles estarem fartos, basta. Os interesses são próprios. Mas Jesus também traz aqui uma outra característica daquele tempo. Jesus ele diz que além de comer e beber, eles casavam-se e davam-se em casamento. Eles casavam-se e davam-se em casamento. Se a gente ler esse texto, nós vamos passar batido nele. Porque nós vamos pensar que é um tempo próspero, é um tempo bom. Comer, beber, casar-se, beleza. Eu estou dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Mas, entenda bem o seguinte, Jesus ele está trazendo esse texto como um sinal de alerta, dizendo, olha só, ao teu redor a circunstância está muito boa, mas isso não é sinal de segurança espiritual. Olha só, a tua vida está muito boa, você está bem empregado, você tem um teto sobre a tua casa, você tem família ao redor da mesa, você tem saúde, você come e bebe, você está vestido, você tem o carro que você quer, você tem tudo, mas vigia. Porque isso não é sinal de que você esteja bem espiritualmente para uma segunda vinda de Cristo. E aqui agora Jesus completa, as pessoas casavam-se. Pastor, o que é casar? Casar é você se unir em matrimônio com uma outra pessoa, preocupando-se em fazer conforme o que o Senhor estabeleceu. Deus ele estabelece um princípio para casamento. O homem distorceu tudo. Mas o homem, aqueles que distorcem tudo, um dia prestarão conta diante de Deus.
Deus estabeleceu o princípio. Jesus, ele diz: largará seu pai e mãe, iniciar a esposa, a mulher, ambos serão uma só carne. Ele fala: aquilo que Deus uniu, separa. Princípio do Senhor. Deus estabeleceu isso. É Bíblia, é imutável. É a palavra de Deus. O homem tem, quando eu falo homem, amados, eu estou falando no sentido da humanidade. Tanto homem quanto mulher, humanidade. O ser humano, ele tem essa capacidade de distorcer aquilo que Deus estabeleceu, para que ele possa se adaptar, fazer aquilo que bem entende, aquilo que bem agrada o coração dele, a carne dele, e se sentir ileso da situação. Essa é a verdade. Então eles casavam-se. Casar é se unir em matrimônio diante daquilo que Deus estabeleceu. Agora eles também se davam em casamento. E se dar em casamento é o quê? É se separar. Eles casavam e descasavam, eles faziam e desfaziam o matrimônio como se fosse algo tão banal. Pegaram algo que Deus instituiu como princípio, banalizou. Aí eles faziam isso. Hoje. Muito semelhante, gente. É muito semelhante, porque agora eles banalizaram e eles se uniam em outro relacionamento, e se não desse certo, faziam tudo de novo. É como se apertar um botãozinho, reiniciar. Você vai, se não deu certo, reinicia, faz tudo de novo. E isso que tem acontecido em relação àquilo que Deus instituiu, gente, é também um dos sinais. Nunca se houve tantos casamentos numa época como nos dias de hoje, como também nunca se deram tantos. Vamos ler aqui, abra comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 6, só para a gente apoiar no tempo de Noé. Jesus está falando, olha só, é como se fosse nos tempos de Noé. Olha só como é que foi o tempo de Noé. Gênesis capítulo de número 6, no versículo de número 5, vai falar do tempo de Noé. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Tempo de Noé. Deus, ele contempla o coração dos homens daquela época, e ele vê que aqueles homens, eles se perverteram, eles viraram homens perversos, maldosos, e que os corações deles, os pensamentos, as inclinações deles de pensamento, era somente para fazer o que era mal. Nos dias de hoje, igualzinho nos dias de hoje, pessoas que só cometem maldade, salvo aqueles que têm entendido o processo da conversão, aqueles que têm entendido o porquê que Cristo foi levantado no madeiro, salvo aqueles que têm entregado a alma para o Senhor, mesmo na totalidade, que não tem recurso, não tem limitado-se, que tem pago o preço.
que não têm se importado de ser chamado de fanáticos. Nós estamos vivendo numa época de tanta degradação espiritual, que quando uma pessoa dentro do trabalho, ou dentro do colégio, ou dentro da própria família, se ela rejeitar o pecado, as pessoas olham para ela, começam a zombar dela, começam a fazer bullying, e começam a dizer, esse daí é fanático, essa daí é fanática. É por isso que nós estamos vivendo uma geração de dificuldade, uma geração onde nós não estamos vendo mais homens, não estamos vendo mais mulheres, jovens, adolescentes, crianças cheias do Espírito. Aonde que estão os jovens pregadores? Aonde que estão as crianças que pregavam? Aonde que estão os homens que outrora andavam no pecado e hoje foram libertos pelo sangue de Jesus, mas que estão andando escondido? As mulheres, que às vezes diz que está tão cheia de afazeres que não dá mais para fazer a obra. Cuidado, é sinal. Isso é sinal. Como foi nos dias de Noé, gente. Está sendo nos dias de hoje, nunca houve tamanha semelhança como nos dias de hoje. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que é um lembrete do Espírito para nós, para a gente não se esquecer. Deus é imutável. Pastor, o que é imutável? Imutável é aquilo que não se pode mudar. Imutável é aquilo que é. E ponto final. O fato dele nunca mudar mostra que ele sempre prezou e prezará pelos seus princípios. As pessoas podem distorcer, mas aquilo que Deus estabeleceu continua sendo. E nós vamos ser julgados por aquilo que Deus estabeleceu, não por aquilo que as pessoas distorceram. É sério. É sério. Como nos tempos de Noé, amados. Quando nos tempos de Noé, pessoas preocupadas por si próprio. Noé, ele está construindo a arca. Nós conhecemos a história, até aquele que não é da igreja, aquele que nunca esteve dentro da igreja conhece essa história. Noé, ele tem a incumbência de construir uma arca, porque Deus falou que num determinado tempo iria vir a destruição através da água. Noé está construindo a arca, ele está pregando a palavra, ele está dizendo, olha só, vai vir um tempo de destruição. Os homens estão zombando de Noé. Noé, eu acredito que é conhecido como um velho maluco. Noé é conhecido como um velho caduco. Noé ele é conhecido como um velho à toa que não tem o que fazer, mas ele tem o que fazer sim. E ele faz o que, pastor? Ele faz aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Ninguém tinha construído uma arca. O projeto não é de Noé, o projeto é de Deus. Deus estabelece, fala, Noé, é assim, 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 você vai fazer desse jeito, você vai fazer desse jeito. E a Bíblia diz que depois que ele construiu, ele fez tudo conforme o Senhor havia determinado. É por isso que lá no livro de 1 Pedro vai dizer que Noé é o pregador da justiça. Porque só pode pregar a justiça aquele que preza pela palavra de Deus. Aquele que tem temor na palavra, aquele que não distorce a palavra para benefício próprio, não distorce a palavra para matar os outros. Que não distorce a palavra para vigiar, que não distorce a palavra para acusar, mas que usa a palavra de Deus para trazer vida e arrependimento em outros. Ele está trazendo, ele está pregando o arrependimento, ele está pregando que viria o fim. As pessoas não deram ouvido.
Hoje, de repente, você está pregando, as pessoas não têm dado ouvido, e você está desanimando. Não desanime, não desanime, não pare. Continua pregando. Se as pessoas não querem, importa que tu cumpras aquilo que Deus determinou na tua vida, aquilo que Deus te chamou. Porque naquele dia, amados, não haverá desculpas para Deus. Aliás, se for para intitular essa palavra com tema é Jesus vem. E qual será a tua desculpa? Porque o dia do Senhor, ele vai ser recheado de desculpas. Mas nem a igreja tem desculpas para dar para Deus aplausível, e nem aqueles considerados ímpios têm. Porque todos têm a oportunidade e o acesso a Deus. O Salmo de número 19 diz que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. É anunciado em todos os cantos, de uma forma ou de outra, o evangelho é anunciado. De uma forma ou de outra, Deus, ele manifesta a presença dele a todas as criaturas. Vamos prosseguir um pouquinho. Bem, vamos prosseguir um pouco. Eles comem, bebem, casam, dão-se casamento, é um sinal. E o outro sinal é que eles ficam desapercebidos. É lógico. Se eu como, bebo, e eu estou bem, qual que é a tendência? Que eu não se mova, que eu não vigie, que eu não fique atento. Quem não está atento está distraído. Então a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, que aí veio o dilúvio e eles não perceberam. Mas quando perceberam, já era tarde demais. É o que vai acontecer. Jesus virá e aqueles que estão desapercebidos vai ver que já é tarde demais. Gente que acha que Jesus vai voltar em Barra Mansa, Volta Redonda, depois no Japão, o outro não. Jesus virá, gente. Pessoal, como que ele vai vir assim? Ele vai vir para todos. Todos os olhos o verão. Lá no livro de Filipenses vai falar sobre este dia de forma ainda mais firme, mais concisa, porque ele fala assim: e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então não importa se a pessoa reconheceu ou não reconheceu, não importa se a pessoa era da igreja ou se não era, não importa se a pessoa acreditava que Jesus é Filho de Deus e morreu por nós ou não. A Bíblia diz e afirma que quando Ele vier, não importa qual seja a pessoa, não importa qual seja a cor, não importa qual seja a religião que ela escolheu para exercer enquanto em vida, nessa terra, mas importa que o joelho dela vai se dobrar e a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, entenda bem o seguinte: uma outra observação que a gente faz aqui é que a sede que eu possuo na minha alma, uma vez saciada, me faz acreditar que eu sou uma pessoa realizada. Essa é uma verdade. Você já viu alguém, ou de repente é você esse alguém, que parece que tem tudo ao teu redor, mas é uma pessoa triste? Que tem as coisas
ao teu lado e você se sente uma pessoa faminta de algo, mas está faminto não daquilo que você já tem, seja material ou seja espiritual. E aí essa alma sedenta, uma vez ela saciada por aquilo que ela está buscando, incessantemente, a ponto de ficar com uma cegueira espiritual, ela se sente alguém realizado. A gente tem visto muito hoje. Pessoas largando a vida, correndo atrás de aventuras, correndo atrás de algo, para sentir momentos de alegria. E aí se sente o quê? Que a alma está saciada. Agora eu sou uma pessoa realizada. E o perigo disso está onde, pastor? O perigo disso está na cegueira espiritual. Porque quando a pessoa está cega espiritualmente, ela pode fazer como Ló fez. Gênesis capítulo 13. Abraão e Ló estão numa terra, eles são parentes, eles têm pastores, eles têm gado, está tudo lá na terra, e de repente começa a ter contenda com os pastores de Ló, com o pastor de Abraão, e Abraão fala assim para Ló: Ló, nós somos parentes, não é bom que a gente desentenda, você vai olhar para onde você quer ir. Se você disser eu vou para a direita, eu viro, eu vou para a esquerda. Se você disser eu vou para a esquerda, eu viro, vou para a direita. E Ló, ele olha as campinas do Jordão toda regada, ele olha para o gado dele, ele diz: olha só, gado, água, campina, eu vou ficar aqui com as campinas do Jordão. E ele estende a tenda até em Sodoma e Gomorra. Ele, por um bem-estar da vida dele, para ter a alma saciada, ele não se importa de acampar as tendas dele numa cidade que é conhecida pelo pecado. E aí o final, o que acontece no final? O final é aquilo que atraiu os olhos dele para ele ir para lá, que ele ia ganhar, ele perde tudo. E aí eu vejo que a sede que eu possuo em minha alma, uma vez saciada, ela me faz acreditar que eu sou uma pessoa realizada. Agora, se a sede da minha alma é de Deus, aí eu mergulho mais fundo. Aí eu me lanço nas coisas de Deus. Você sabe aquelas coisas de Deus que foi deixado lá atrás? Aqueles projetos, aquela palavra que um dia alguém lançou sobre nós. De repente, sobre a tua vida que está na igreja, ou de alguém que está lá do outro lado, que recebeu um óleo sobre a cabeça, ungindo para uma boa obra, que de repente você se esqueceu disso. Uma palavra profética. Então, se a alma ela é saciada por Deus, a pessoa volta lá atrás e busca isso. Porque é isso que vai fazer dela uma pessoa realizada. Se a alma busca ser feliz a todo custo, ao invés de buscar as coisas de Deus, ela corre um grande perigo. Qual que é esse perigo, pastor? É o perigo de alimentar-se do pecado. E aí gerar uma falsa realização na vida da pessoa. Aí é gerar uma falsa alegria na vida da pessoa. E o que acontece? Ela passa a programar a mente dela. Ela programa a mente dela para se sentir tranquila diante de tal situação. Como se nunca houvesse uma prestação de contas. Deixa eu falar isso com mais bem explicado.
A pessoa, ela quer ser feliz a todo custo. Para ela não importa o preço que ela vai pagar. Aí, o que ela faz? Ela abre mão de valores de Deus na vida dela. Aparentemente, ela conquista o que ela foi buscar. Mas isso, não importa que preço eu vou pagar, é muito caro. E o que acontece? Ela programa a mente dela para ela não se sentir desconfortável na situação. E ela age como se nunca houvesse uma prestação de conta. Mas aí que nós vimos que na segunda vinda de Cristo, tudo aquilo que está em oculto, ele será revelado. Amados, entenda bem o seguinte: o mesmo pecado que alimenta a carne é o pecado que distrai e destrói o espírito. Eu quero repetir isso. O mesmo pecado que alimenta a carne é o pecado que distrai e destrói o espírito. Quando Jesus está dizendo, olha só, nos tempos de Noé, eles viviam dessa forma até que o dilúvio veio. Jesus está dizendo, olha só, eles estavam distraídos espiritualmente. Eles só perceberam quando as coisas se cumpriu. É igual na segunda vinda de Cristo. Pessoas só vão perceber na hora que se ouvir a última trombeta. Por quê, pastor? Eu quero repetir. Porque o mesmo pecado que alimenta a carne, que traz uma falsa alegria, que dá uma falsa sensação de realização, é o que distrai e destrói o espírito. Vamos caminhar um pouco aí. Abre comigo aí no livro de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Estamos acabando, tá, amados? Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Aleluias. No versículo de número 15. Jesus, ele vai falar sobre uma grande ceia. E aí ele fala assim no capítulo de número 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus e disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então Jesus lhe respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. E o primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. E ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou eu fiz, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vai pelos caminhos
e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados e se desculparam, provará do meu banquete. Amados, é muito sério isso, porque há um convite sendo feito. E aí nós vemos o seguinte, que Jesus ele está preocupado com esse grande dia. Nós lemos ali em Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Mas, para ter esse banquete, fazer parte dessa mesa, existe um convite. E muitas das vezes nós, presos nas nossas próprias convicções, nas nossas próprias razões, que não nos levará a nada, a não ser a morte eterna, nós rejeitamos o convite de Deus. As pessoas rejeitam o convite do Senhor e ela começa a se desculpar. Eu queria que você atentasse muito para isso aqui, porque é muito interessante. O primeiro que se desculpa, ele diz: olha só, eu comprei uma propriedade. Eu comprei uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Quem compra uma propriedade primeiro e paga sem vê-la como é? Não existe. Agora, essas desculpas, por minha conta, esfarrapadas, existe. Porque aqui ele está dizendo: eu comprei uma propriedade, agora eu preciso ir vê-la. Ou seja, bens materiais. Pessoas estão trocando o convite de Deus para estar na presença de Deus, para ser transformado por Deus, por bens materiais. Não que ser pobre e não ter nada que é correto, tá, gente? Eu quero deixar muito explícito isso. Tem gente que diz: então tem que fazer voto de pobreza, é ser pobre que é bom, é pobre que é salvo. Não, não é isso que a Bíblia fala. Cristo nunca foi contra pessoas ricas. Pelo contrário, José de Arimateia era rico. E José de Arimateia se converteu a Cristo. Por José de Arimateia ter se convertido a Cristo, se cumpriu uma profecia que está no livro de Isaías, que diz que ele seria enterrado com os ricos. Existiam pessoas ricas que financiavam o ministério de Jesus. Jesus nunca falou contra as pessoas ricas. Ele falou contra pessoas avarentas, que é diferente. O avarento, ele tem amor à riqueza. O avarento, ele tem amor a bens materiais. O avarento, ele não dá valor devido às pessoas e a Deus. O que importa para ele são propriedades. Agora, existem pessoas que são ricas, milionárias e bilionárias, que usam esta riqueza a serviço do reino, e quanto mais eles se entregam a serviço do reino, mais abençoados eles são. Jesus está falando aqui que esse homem dá desculpa baseada em bens materiais. E aí eu vejo aqui algo que é interessante, porque Deus, Ele abençoa as pessoas. E depois essas pessoas abençoadas acabam não honrando Deus. É uma verdade. Deus abençoa, a pessoa não tem casa,
Deus abençoa uma forma, essa pessoa com serviço, com trabalho, Deus vai abrindo portas, ela constrói uma casa para ela. Depois essa casa vira algo religiosíssimo, a ponto de roubar o tempo de Deus. Me fez lembrar aqui de quando eu estava construindo a minha casa. Meu pedreiro cristão, ministro de louvor, o Chiquinho, eu de servente dele, é o dono da obra de servente dele, só para vocês verem qual que era a minha condição financeira na época. Horrível. Mas uma coisa que a gente fazia naquela obra era levantar as paredes e se alegrar no Senhor todo o tempo. Chegava um tempo da obra que eu pagava o dia inteiro daquele pedreiro, e quando dava 2 horas da tarde, faltando 2 horas para ele cumprir a jornada, eu falava: Francisco, você trouxe o violão? Ele falava: eu trouxe. Falei: vamos fazer uma visita. Já viramos muita massa já, rapaz. Vamos fazer uma visita. E a gente saía daqui para visitar uma senhora na Vicentina, que ela era cega. E quando nós entrávamos na casa e ele dedilhando um cântico, aquela senhora já conhecia pelo barulho do violão, que era nós que estávamos chegando. Agora isso parece que está se perdendo. Porque nós estamos dando importância às coisas materiais. A pessoa andou a pé a vida inteira. A vida toda andou a pé para a igreja, a pé para os campos missionários, a pé para todo lugar. E Deus fala assim: nossa, esse servo é fiel, eu vou dar um carro para ele. E o infeliz nunca mais aparece na igreja. Aí depois vai falar com Deus: nossa, Senhor, sabe por que eu ia a pé? Sabe por que eu ia na igreja? Porque era o lugar mais perto. Agora que eu tenho carro, eu posso ir em lugar mais longe. Bens materiais. Pessoas que têm dado importância. Tem um irmãozinho aqui na igreja. Estou olhando para ele, se ele falar que pode, com o olho eu vou contar. Falou, eu vou contar então. Ele me mandou um áudio justificando que não via no culto de domingo porque ia botar piso na casa dele. Na hora, eu mandei de volta para ele e falei: rapaz, a tua casa não tinha piso, agora vai ter. Deus providenciou uma forma de você comprar o piso, de você. E no momento que tem para você louvar a Deus, engrandecer, que é o momento do culto do domingo, você vai matar o culto de domingo para botar o piso na casa. Rapaz, não faz isso não. Deus te honrou para você honrar Ele. Tá bom, tia Volta. Vou chegar no culto aí. É isso. Toda vez que Deus me honra, toda vez que Deus te honra, e nós honramos Ele, toda vez que Ele nos abençoa e nós honramos Ele, Ele olha e fala assim: ali tem uma menina que eu posso investir nela, ali tem um rapaz que eu posso investir nele, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Agora, aqueles que estão desonrando a Deus, estão preferindo as propriedades, está escolhendo o que é temporal, ao invés de escolher o que é eterno, que é o abençoador. Tem pessoas se apegando à bênção e deixando de lado o abençoador. A outra desculpa que foi dada aqui é para aquele que comprou a junta de bois. Eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de bois. O que é juntas de bois? É aqueles bois que é atrelado na madeira, que eles andam lado a lado para puxar o arado. Então, eu comprei 5 juntas de bois para puxar o carro de boi, para puxar o arado, e eu tenho que experimentar, porque eu tenho que ver se aqueles bois estão treinados mesmo. Experimenta a junta de boi. Eu poderia abrir esse leque e dizer o seguinte: às vezes as pessoas vão comprar carro e coloca para experimentar na hora do culto, só para não ir no culto, e depois se desculpa, eu estava agarrado. Deus sabe que não estava.
sabe que não, gente. As desculpas que nós damos para Deus são desculpas descabidas. A gente sabe que se a gente esforçar um pouquinho mais, a gente consegue. A gente sabe disso. Pastor, essa palavra está dura. Mas, amados, é essa palavra que vai consertar o nosso coração. Nós não estamos mais na época. Deus falou forte comigo, vocês acham que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Primeiro, Deus, Ele me colocou no prumo. Você sabe o que é colocar no prumo? Você sabe o que é pôr no prumo? O prumo é aquilo que está... aqui está torto. Quando você bota o prumo, aparecem as imperfeições. E quando aparecem as imperfeições, começa o conserto que dói. Aí o conserto começa onde? Começa aqui, ó. O conserto começa aqui em mim. Vamos lá. Junta de bois, vai falar de quê? Vai falar de trabalho. A pessoa, ela vicia-se em trabalho, em fazer para si, a juntar tesouro na terra. Ela vicia nisso. Começa a trocar as coisas de Deus por os afazeres. Por quê? Porque eu vou juntar. E pintou uma oportunidade aí. Analisa bem. Se é uma oportunidade ou se é uma cilada. Chamei um rapaz para vir no culto hoje. Ele falou, pastor, se der eu vou. Eu falei, se vai dar, cara, se esforça um pouquinho que vai dar. Ele falou, então, vou ver se eu vou trampar. Como é que você vai ver se vai trampar, cara? Se você trampa, não trampa. Eu falei, é fechado, cara. Domingo, 7 da noite é fechado? Se for, vai, cara. Agora, se for para você, não abre mão de estar na casa de Deus, não. Aí depois ele mandou uma gargalhadinha para mim, dizendo assim, eu já estou aqui no campo. Aí, pastor, você está falando isso porque... Não, estou falando isso porque esse esboço está antes de eu chamá-lo. Isso aqui é esboço, eu estou lendo para vocês esboço. Eu estou lendo para vocês Bíblia. Eu já estou aqui no trampo. Ou seja, a gente às vezes está viciado em trocar as coisas de Deus por aquilo que a gente acha que vai dar um pouquinho mais na vida da gente. E não vai dar, gente. Não vai dar. Eu não sou contra o trabalho, pelo contrário, eu sou a favor do trabalho. Agora, trabalhar de forma que vai te atrapalhar a tua vida espiritual. Não aceita isso não, que isso é cilada. Tem um monte de gente aí que viciou em trabalho, não está tendo mais tempo nem para a família. Tem um monte de gente que viciou em trabalho, está construindo impérios, mas que está com a vida totalmente destruída. Agora, esse texto aqui de Lucas 14 está dizendo que a pessoa por trabalho, ela viciou-se em trabalho. Eu vou lá testar juntas de bois. Por isso que eu não vou aceitar o convite de estar no banquete com o Senhor. Eu vou estar fazendo para mim. E talvez aquele convite era o último. Talvez é o primeiro banquete que o Senhor deu e convidou, e o último banquete, não vai ter mais chance, não vai ter mais oportunidade. Junta tesouro na terra, acaba roubando o precioso tempo de relacionamento com Deus, perdendo assim a comunhão. Você sabia que a comunhão não perde no estalar de dedo, não? Perde de acordo que a pessoa não vai se dedicando. Quando eu comecei a namorar a Marta, eu era fanático em futebol.
fanática. Eu falei, eu vou casar e eu tô aí. Vou continuar jogando. Se a mulher encrespar, eu vou continuar jogando. Se ela furar a minha bola, eu compro outra. Se jogar minha chuteira fora, eu compro outra. Vocês acharam que eu ia falar que eu ia brigar, né? Eu falei, eu não paro de jogar porque eu gostava mesmo, é gostoso. Quem joga futebol sabe que joga porque é gostoso, é bom, o negócio é maneiro. Eu fui jogar umas bolas depois de casado. Eu trabalhava, às vezes trabalhava domingo fechado, e às vezes o domingo que eu estava de folga eu saía para jogar. Eu estava jogando, eu falei, gente, eu passo o dia inteiro aqui no esses homens. Era um tempo que era passar lá em casa, esposa com meu. Aí você vai perdendo o relacionamento. Por que você vai perdendo o relacionamento? Porque você vai distanciando. E isso vale para tudo, amados. Pastor, é pecado se divertir? Não, não é pecado se divertir, não. Divertir faz bem. Isso é saúde para a gente, o divertimento, o lazer, o exercício. Mas tudo com moderação. Nada roubando o tempo do outro. Né? Nada roubando o tempo do outro. Tudo que é em excesso, até aquilo que é gostoso, faz mal. Né? Pudim de leite condensado. Põe num tabuleiro. Depois você me conta onde você passou a noite. Faz mal. Então, gente, testar a junta de bois, ao invés do convite do Senhor, não. Isso não me prospera, isso me distrai, me destrói. Vamos aqui para o último aqui para a gente terminar. Aí vem o outro aqui e falou, ó, eu não vou poder ir, fala para ele que eu não vou poder ir, não, que eu acabei de casar agora. Cara, você casou, cara, você vai estar por resto. Agora você tem uma vida inteira do lado dessa pessoa para você viver com ela. Pode ir, cara. Né? Não é isso? Eu casei agora, você casou agora, então está começando agora. Pode ficar tranquilo que você vai ter uma vida inteira. Eu e a Marta, a gente só tem 22, tem gente que tem mais. Você pode ficar tranquilo que você vai estar o tempo todo lá dessa pessoa. E outra coisa, aqui vai reportar a família. Olha, eu não posso aceitar o convite de me entregar para Deus por causa da minha família. Eu não posso me entregar para Deus por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Ei, leva o marido. Leva a esposa. Não casou, não é uma só carne. Então o convite veio para o homem. Ele está dizendo que a dona Maria vai junto. A costela está indo junto também. Agora não é mais duas pessoas, é uma só carne. Eu vou chamar o Richard para almoçar lá em casa, mas falar, oi Richard, despista lá, não leva a Fernanda não. Né? Fernanda é pequenininha, mas come muito. Cadeira, tá, sobrinho? Hein? Né? Não. Quando eu falar, Richard, você vai almoçar lá em casa? Vou, tio. Já está incluída a Fernanda e já. Está já no pacote. Agora aqui está dizendo, eu não posso ir porque eu me casei. Diz para ele que eu não estou aceitando o convite, que eu estou me desculpando do convite, porque eu casei. Aí eu vejo aqui, amados, que acabei de me casar, essa desculpa, está demonstrando aqui um jugo desigual. Está mostrando que é um casamento que não está sob uma concordância espiritual. É sério. Há divergências em relação àquilo que se compreende acerca do que Deus está fazendo no cenário de família.
né? E aí o que que acontece? A divergência de compreensão acerca do que Deus está agindo, fazendo assim que a família toda, que antes era promissora, ela começa a caminhar sem perceber para o fracasso. E o primeiro fracasso que começa a apresentar numa família antes promissora é o fracasso espiritual, é esfriamento espiritual. É aonde a oração já fica de lado, é aonde a palavra fica de lado, é aonde não tem mais comentários sobre a palavra de Deus. É muito sério isso, amados. No livro de Mateus capítulo 7, no livro de Mateus capítulo 7, vamos ler esses versículos aqui para a gente estar encerrando. Livro de Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha como é que é sério o chamado. Olha como é sério quando as pessoas ficam se desculpando. O porquê que não podem se entregar, por que não podem estar na casa de Deus, o porquê que não podem fazer. Mateus capítulo 7, olha o final das desculpas. Mateus capítulo 7, versículo 21. A Bíblia vai dizer assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, em qual dia? Na segunda vinda. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome nós não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, gente, como é que isso é forte. Olha como é que é forte. No convite, tem as desculpas. No grande dia do Senhor, as pessoas vão querer dar justificativas vãs. Já está consumado, não tem mais jeito. E aí vai vir, há também aqueles que um dia ouviram, aceitaram a palavra, sentaram na mesa com o Senhor, mas não persistiram em permanecer na mesa. Não souberam como se comportar diante de Deus. Antes não se comportaram de forma adequada, passando a viver dualidade de vida diante do Senhor. Duas vidas. No meio dos irmãos no altar eu sou um. Fora do altar eu sou um. Você acha quem que Deus vai olhar para abençoar ou não? Quem está fora do altar. Sim? É isso, gente. Deus abençoa você, não o que você é dentro da igreja, porque a igreja é luz. Ser luz em ambiente de luz é fácil. Agora a gente tem que ser luz em ambiente de escuridão. E Deus, Ele vai abençoar-nos a gente naquilo que nós somos e realizamos lá fora, no meio dos outros. Por isso que nós não podemos viver uma dualidade de vida. Por isso que nós não podemos viver cogitando entre o que é certo e o que é errado. A gente tem que ser como Josué. Josué, ele reúne todo mundo e diz, olha só, eu não sei qual Deus vocês irão servir, mas eu e a minha casa, nós já decidimos, nós nos já posicionamos. Se vocês todos servirem a outros deuses, eu e a minha casa, eu já sei, nós serviremos ao Senhor. Ponto final. Deixa esse negócio, gente, de dualidade de vida. Aqui esse texto está mostrando isso. Esse texto está mostrando que tais pessoas que vivem dessa forma são tidas como falsos profetas, como árvores ruins que produzem péssimos frutos e só servem para serem lançados no fogo, mais nada. Aí já não tem mais jeito. Aí vai gritar, Senhor, mas um dia eu aceitei o teu nome, Senhor, um dia eu batizei,
Senhor, um dia eu preguei, um dia eu pastoreei, um dia eu ministrei, expulsei demônios, um dia eu operei muitos milagres, através do teu nome, mas só que a voz que ele vai ouvir é o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, você que tem o coração mau. Dualidade de vida. Aceitou o convite, sentou na mesa, mas não soube se comportar na mesa do Senhor. Amados, tem uma canção aí, amém? Eu queria que a igreja se colocasse de pé, por gentileza. E você, de repente, que está em casa nos acompanhando, após essa canção, nós vamos levantar uma palavra de oração. Eu queria finalizar essa palavra com esses versículos. Não viva uma dualidade. Não troque o convite do Senhor por nada. Questionamentos e justificativas vãs. Não há como a gente enganar nosso Deus. Jesus vem. E qual desculpa você vai dar? Jesus vem. Que desculpa você vai falar para ele? Você sabe qual que é a melhor resposta? Não é aquilo que foi inventado, mas é aquilo que é. E para não dar resposta falsas, a melhor coisa que tem é se entregar para Deus, é viver a vontade dele, é viver a vontade do Senhor. Eu não sei se de repente é a tua condição nessa noite. Como eu disse para vocês, a elaboração desta palavra, o Senhor colocou um prumo na minha vida. Deus, ele veio para trazer conserto àquilo que estava torto. Por quê? Porque ele nos odeia? Não, é porque ele nos ama. Deus, ele veio para mexer em estruturas que de repente você olhava essas estruturas e falava: ah, tá bom, eu posso construir a minha casa espiritual nessa estrutura assim mesmo, porque na verdade essa estrutura já está erguida já e tal, mas Deus está dizendo: ei, não construa aquilo que é novo em estruturas antigas e ruídas. Se nós temos uma estrutura que nós temos que construir sobre ela, essa estrutura se chama Cristo. E se a estrutura que você está levantando, a tua vida espiritual, ela não tem as características de Cristo, cuidado. No fim, que a tua casa espiritual já estiver pronta, ela pode ter rejeição. E como diz lá em Mateus capítulo 7, no versículo 23, e veio a chuva, veio o vento forte, veio as enxurradas e bateram contra a casa, e a casa caiu. Porque aquela casa, ela era bonita, mas ela estava construída sobre a areia. Ela não tinha estrutura de Cristo, ela não tinha estrutura da rocha. Pastor, o que eu faço hoje? Ei, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Vamos deixar desse negócio da gente viver dualidade de vida. Vamos deixar desse negócio de falar assim: ah, amanhã eu faço, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou abrir meu coração, amanhã eu vou. Não, o tempo é hoje, porque o amanhã ele não nos pertence. Eu acredito, Jesus, ele vem. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu tenho certeza, ele vem. E não importa o momento que ele vier, se ele vier daqui a 1 minuto, importa que a gente esteja preparado para receber. Então aqui, quebra o teu coração, quebra o vaso, quebra o vaso, deixa exalar aquilo que está dentro de você. Ah, pastor, mas aquilo que está dentro de mim não vai agradar a Deus não. Sim, deixa ele trocar esse perfume.
Ele só vai conseguir trocar esse perfume na tua vida quando isso que de repente tem agido sobre você, ele for dissipado. E aleluia, e Deus tem a resposta para dissipar isso.